Olá pessoal, tudo bem? Começa agora pela TV Câmara mais um X da Questão, programa de informação, reflexão e debate de ideias. E o nosso assunto de hoje é tráfico de drogas, mais especificamente aqui na nossa região, conhecida como a Rota Caipira, um dos principais corredores usados por traficantes que trazem maconha, cocaína, entre outros, de países como Bolívia e Paraguai. E para debater esse assunto, temos em nosso estúdio o jornalista Alain de Abreu, autor do livro Cocaína, a Rota Caipira, e do juiz Emílio Migliano Neto, que por muitos anos foi titular da 4ª Vara Criminal de Rio Preto e responsável por grandes operações de combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas. Então vamos ao X da questão, senhores, o que nossa sociedade precisa para se ver livre do tráfico de drogas, endurecer a fiscalização nas fronteiras ou descriminalizar o consumo, legalizando assim o comércio dos entorpecentes. Doutor Emílio. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite de estar aqui com vocês, uma honra para mim poder retornar para minha querida São José do Rio Preto e estando aqui com vocês para também debater este assunto tão importante, tão relevante que está afetando o nosso país, né? Esse momento da nossa presença em São José do Rio Preto, eu também quero agradecer a oportunidade por poder relembrar a minha passagem aqui, quase 15 anos em São José do Rio Preto, como juiz criminal. E durante esse período a gente teve a oportunidade de concentrar algumas investigações no âmbito do narcotráfico, de organizações criminosas, e os resultados, no nosso entender, foi dos melhores possíveis. E a gente tem, dessa experiência profissional, eu cheguei à seguinte conclusão. Com relação à liberação da droga, eu sou totalmente contra, eu acho que não é essa a solução. Entendo que as consequências sociais, o país não estaria preparado para isso, né? Porque quem vai arcar depois com o tratamento dessas pessoas? Isso é fundamental. Eu tenho esse pensamento com relação à liberação das drogas. E eu acho que efetivamente um combate maior nas nossas fronteiras, a implementação também do tráfico interno, tem como investir mais nisso, né? Eu acho que o país, durante um certo período, parou esse tipo de investimento. Hoje nós estamos voltados para investigações, as grandes investigações são voltadas para a corrupção. Os policiais da área de inteligência, com quem eu trabalhei, no combate ao narcotráfico, hoje eles estão direcionados para o combate à corrupção. Então tem esse detalhe aí, migrou, né, a prioridade. Mas eu espero que em breve a gente tenha aí uma resposta à altura, né, para esse problema. É minha esperança. Alain, e você, responsável por esse livro, a gente está vendo aí a imagem do seu livro, um trabalho de fôlego, uma reportagem investigativa que demandou acho que anos aí, com base nessa tua experiência, qual seria o caminho para o problema do tráfico de drogas? E fala um pouco do seu livro também, bastante festejado aí no mundo acadêmico, jornalístico, enfim, nas editoras, né? Obrigado, Alexandre, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com o Dr. Emílio também, discutindo esse tema tão importante, né? Realmente foi um trabalho de fôlego, me demandou muito tempo, foram 5 anos de produção desse livro, com a ajuda de muitas pessoas, inclusive do Dr. Emílio. E nesse período a gente conseguiu reunir uma quantidade muito grande de material para dar subsídio justamente para essa discussão, inclusive, da descriminalização, né? Eu concordo com o Dr. Emílio, eu sou contra a descriminalização, acho que esse não é o caminho. O sistema de saúde pública brasileiro não tem estrutura para suportar uma legalização de droga, porque fatalmente vai haver uma maior demanda de usuários no sistema. E hoje o que se tem hoje já é muito precário, né? Vale lembrar que hoje a maior parte do tratamento de usuários de droga está na mão de ONGs, né? O brasileiro é muito tímido no oferecimento de estrutura para o tratamento do vício na droga, né? E outra questão também, já tem até dados estatísticos nos Estados Unidos, nos estados dos Estados Unidos que legalizaram a droga,
que o tráfico não acabou nesses locais. Muito pelo contrário, o tráfico tem ganhado terreno, né? Eu li uma reportagem há um tempo atrás, que no estado de Colômbia, os cartéis que a Colômbia legalizou a maconha alguns anos atrás, os cartéis mexicanos, eles não estão mais produzindo a maconha no México e levando para lá. Não, eles estão produzindo no próprio estado de Colômbia e oferecendo a maconha a um preço muito mais baixo do que a maconha legalizada, porque a maconha deles não paga imposto, né? Então, eles têm aumentado a presença deles no estado de Colômbia. Então, observando esses dados e dada a complexidade que tem na sociedade brasileira, eu não acredito que a descriminalização vá acabar com o narcotráfico. O efeito pode ser o contrário disso. Aumentar, né? Como é que surgiu a ideia desse livro, Alan? É um tema que eu sempre gostei de tratar. Como repórter aqui do Diário da Região, eu já tratei já há muitos anos, venho tratando de assuntos ligados ao narcotráfico. É um assunto que me interessa tratar porque é um assunto que diz respeito a um mal terrível que a sociedade vive hoje, que é o mal das drogas, né? E também a curiosidade jornalística de saber como operam os grandes barões do tráfico, né? Não só esse tráfico em micro escala, mas o tráfico, né, no atacado da cocaína no Brasil. A cocaína é o principal produto aí do tráfico, né? Sim, a cocaína é porque, claro, dela advém a cocaína e o crack, né? E é o produto mais rentável para o tráfico, né? A maconha é um tráfico um pouco mais tosco, vamos dizer assim, né? A cocaína ela é um tipo muito de comércio muito mais né? elaborado. Doutor Emílio, o senhor, na sua passagem aqui por Rio Preto, quase 14 anos, o senhor disse, foi responsável por grandes operações de combate ao tráfico. Eu destaco, acho que a Operação Desmonte, talvez uma das maiores operações de Rio Preto, com certeza, do nosso estado. Como que o senhor vê hoje, quase 13 anos depois, 96 pessoas condenadas, qual o reflexo disso para a sociedade? Então, eu me lembro, na época, foi uma operação desmonte em todos os sentidos, né? Nós também, os envolvidos com esse trabalho também, não foi fácil, né? Os juízes, promotores, os policiais, de todas as esferas. Então, foi algo, assim, bem desgastante para nós. Foi um período de investigação de aproximadamente 6 meses, Como que ano. começou, doutor? Como é que chegou ali? Porque normalmente começa com um detalhe então, ali, né? A Polícia Civil, né, na época, ela fez um relato, ela fez um mapeamento do que estava se passando dentro dos presídios da nossa região e perceberam que de lá de dentro estavam, assim, surgindo ordens no sentido de traficar, de matar, de roubar, né? Algo bem complexo, né, para nós. Você pensa que o cidadão está lá dentro para cumprir pena e aí é o que eles chamam, na época foi adotado o nome de escritório do crime, né? Isso pesou muito, né? Todo lugar se falava dessa forma, né? Que dentro dos presídios existia um verdadeiro escritório. E aí esse fato chegou ao meu conhecimento, aí a partir dali se implementaram as investigações, né, de todos os sentidos, no sentido de levantamento de patrimônio, de monitoramento de conversa, de comunicações, e de repente nós estávamos ali identificados várias pessoas, o que nos deixou muito chateado, o envolvimento de funcionários públicos dentro do próprio fórum, passando informações para eles, e aí nós resolvemos levar adiante a operação. Se não falar memória, foi uma sexta-feira, né? Uma sexta-feira que se iniciou isso, saíram mais de uma centena de mandados de prisão e de busca, e essa nossa região aqui do estado, e também outros lugares também, se não falar memória, também foram cumpridos em São Paulo, na capital, em outro estado da federação, esses mandados foram cumpridos. Depois fechou esse pacote, né, cumpridos os mandados de busca e de prisão, o Ministério Público ofereceu a denúncia e aí deu-se início a um dos maiores processos, né? Ele chegou a mais de 100 volumes, o processo em primeira instância, e uma audiência também de uma semana para ouvir todo esse pessoal. Eu lembro que as pessoas iam depor encapuzadas. Né, não, então teve a testemunha protegida. Na época nós conseguimos isso, além da prova dos diálogos,
interceptados, o Ministério Público conseguiu uma testemunha protegida. E ela foi toda encapuzada, foi realmente bem constrangedor. E essa testemunha contribuiu para a instrução do processo. E o resultado está aí. Aconteceu a conclusão dele em primeira instância e o Tribunal de Justiça manteve a condenação da maioria deles, condenada a apenas, diria aí, de 100 anos aí aproximadamente. Sem dúvida. Alan, com base na tua investigação para o livro, a investigação jornalística, qual a situação hoje em Rio Preto? O tráfico continua livre, leve e solto, né? Exato. A gente vive uma situação complicada aqui em Rio Preto, como em várias outras cidades do Brasil, em relação ao desaparelhamento da polícia, né? E sobretudo a polícia civil. A gente tem visto a polícia civil sofrendo muito com falta de estrutura. Os policiais, eu falo com os policiais aqui, eles reclamam muito, né, de falta de estrutura para trabalhar, né? Então, e o tráfico continua, inevitavelmente o tráfico continua. Nesses primeiros meses do ano, a gente tem visto aí rotineiramente a apreensão de 400, 500 quilos de maconha. Está apreendendo mais ou o tráfico é que aumentou muito? Qual que é a avaliação? É difícil, né? É difícil porque geralmente o que a gente conhece é o que a polícia apreende, né? Exceto algumas ocasiões em que a polícia, claro, investiga, mas não, por algum motivo não consegue apreender o carregamento, né? Eu arriscaria dizer, Alexandre, que o tráfico está mais poderoso, tá traficando mais, não que a polícia tenha apreendido mais. A polícia faz um bom trabalho, sobretudo a polícia rodoviária tem um trabalho muito interessante de apreensão, de inteligência também associada à Polícia Federal, mas o desaparelhamento da polícia é uma coisa que preocupa, chama atenção e é um facilitador para o narcotráfico, né? Sem dúvida nenhuma. E o senhor, doutor, qual a avaliação? Aumentou o tráfico ou a fiscalização é que está mais intensa? Eu acho também que o tráfico aumentou, né? Eu recentemente eu tenho um processo comigo que cuida da Cracolândia, da capital de São Paulo, e eu fiquei assustado. Eu achava que tinham só 3 ou 4 Cracolândias, né, São Paulo. Não. O prefeito Dória me disse que tem já 9 Cracolândias na capital de São Paulo. Isso me deixou muito chateado. Ele falou que aumentou o número de usuários muito, né? O que era 2.000 dobrou. Então isso é algo que assusta. Então a gente está percebendo que aumentou nos últimos anos, apesar de uma promessa de combate efetiva. Me lembro muito bem isso, na época das eleições, que prometeram que isso ia combater o crack e, pelo contrário, a coisa desgringolou e nós estamos lá com esse problema da Cracolândia. O prefeito pediu um prazo para colocar o projeto dele em vigor e nós a pedido do Ministério Público nós concedemos esse prazo de 6 meses. E eu estou esperançoso com relação àquilo que foi me apresentado. Então vamos aguardar. Mas eu acho que realmente está havendo uma demanda maior. E o crack tem um alto poder viciante, deixa a pessoa um zumbi, destrói. A quem teve a oportunidade de ir lá e ver essa Cracolândia, eu fiquei assustado também, no sentido de que dos mais de 500 municípios do estado de São Paulo, 80% já tem a sua Cracolândia. Então é um problema, não é um problema nosso de Rio Preto, não, ou da capital de São Paulo, não. Esse é um problema do nosso país, não é? E a gente está percebendo. Eu sempre fui defensor de um trabalho efetivo de prevenção às drogas. Eu acho que essa é a solução, prevenir, informar o jovem, as famílias. A droga deve ser gostosa, eu nunca provei, mas deve ser uma coisa muito boa, muito gostosa. Então isso acaba, aquela coisa o jovem, a busca de querer conhecer, e numa dessa depois não consegue sair. Então, o que acontece é que existem os trabalhos de redução de danos, né, que a maioria dos governos aplica, mas eu acho que a prevenção, nós temos que esclarecer, informar o máximo possível na sociedade das consequências de quem entra
nesse caminho, quem segue esse caminho. Caminho sem volta. Sem volta. Tá certo, gente. Esse é o X da questão. Hoje debatemos o problema do tráfico de drogas, em especial aqui na nossa região, a chamada Rota Caipira. Temos o juiz Emílio Migliano Neto e o jornalista Alain de Abreu, autor de um livro Cocaína, a Rota Caipira. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos na sequência. O esporte me ensinou muitas coisas. Uma delas é que não vale a pena usar substâncias proibidas. Como treinador, não canso de aconselhar. Bloqueie qualquer jogo sujo. Corte qualquer vantagem desleal. A dopagem prejudica a saúde do atleta e o próprio esporte. Todo mundo acaba perdendo. É por isso que o controle de dopagem é tão importante. O caminho correto vai levar você mais longe. Jogo Limpo. O controle de dopagem joga a seu favor. Ok, gente, estamos de volta. Esse é o X da questão. Debatemos hoje o tráfico de drogas e para isso temos aqui em nossos estúdios o juiz Emílio Migliano Neto, por muitos anos titular da 4ª Vara Criminal de Rio Preto, hoje na 7ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, capital, e o jornalista Alain de Abreu, autor do Cocaína, a Rota Caipira, 800 páginas, é isso? 800 páginas, Alexandre. Ô Alain, na produção desse livro, você já falou, teve contato aí com traficantes, cocaleiros, foi para a Bolívia, para o Paraguai. Como é que foi esse trabalho de chegar nessas pessoas? Em algum momento se sentiu ameaçado? Correu algum risco? Como é que foi essa parte aí da apuração? Sim, essa apuração nesses locais mais sensíveis, nos países vizinhos, eu contei muito com a colaboração da Polícia Federal Brasileira, que tem adidância nesses países, né? Então, a Polícia Federal me colocou em contato com a polícia desses países. Então, para visitar, por exemplo, a região dos cocaleiros, lá na província de Cochabamba, nós fomos com a polícia boliviana, né? Então, isso nos deu uma certa tranquilidade. Mas é uma região Você foi sozinho? Tensa. Você só ia com a polícia? Fui sozinho, exato. Mas é uma área tensa, né? Porque o narcotráfico está muito presente, obviamente está muito presente naquela região, né? Embora a atividade do cocaleiro seja legalizada na Bolívia. É legal produzir a coca? É legal. São agricultores miseráveis que produzem, né? O dinheiro que eles recebem é mínimo. E o que acontece é que essa produção ela é desviada dos mercados legalizados da coca, né? Onde por conta da questão cultural, dos incas e tal. Ela é desviada para laboratórios do narcotráfico na selva boliviana, né? E de lá que começa todo o mal, né? A cadeia do mal se origina lá e vem até o Brasil. E no Brasil, você teve contato com traficantes? Sim, alguns já tinha entrevistado, até na minha atividade de repórter, antes do livro até. Já tinha entrevistei alguns, claro, obviamente a imensa maioria deles não fala, né? Até para não se auto-incriminar, porque via de regra eles se dizem inocentes, né? Nos processos judiciais. Então é muito complicado esse contato, né? Mas eu tentei quase todos eles, quase nenhum quis falar, mas alguns sim, alguns eu consegui falar, um inclusive falou abertamente comigo. Legal. Doutor Emílio, uma das reclamações de policiais, principalmente, é que eles fazem o trabalho de enxugar gelo. Eles prendem, a hora que chega no judiciário, a pessoa vai para a rua, principalmente esses pequenos traficantes, né, de bairro. Como é que o judiciário colabora nesse sentido? Eu entendo essa reclamação, né? Acontece que os pequenos traficantes, hoje está havendo... Veja a população carcerária. Isso é um problema sério, né? Não se tem presídio para todos. E aí fica aquele amontoado de gente ali, desumano, é horrível. Eu fui juiz corregedor de presídio por cerca de 5 anos, né? Então eu sou muito sensível a isso. Eu julgava e depois eu corria atrás para assoprar, né? Como juiz de execução. É um conflito, eu costumo falar, né? É um conflito humano tão grande. Eu tive que lidar com isso. Tocava uma cadeia aqui pesada, e depois eu ia lá no presídio visitar aquele preso que eu condenei, não é?
para tentar dar uma esperança a ele, olha, você vai cumprir a sua pena e depois você vai voltar para a sociedade. Né? Só que, por outro lado, a gente sabe que o sistema prisional não ressocializa. Pelo contrário, hoje lá dentro ele acaba sendo cooptado pela facção. Então, hoje, o juiz criminal ele tem essa sensibilidade. Será que, às vezes, não é preferível eu permitir com que esse pequeno traficante fique aqui, do que se eu botar ele lá dentro, ele vai acabar sendo cooptado e vai aumentando mais ainda, abre aspas, aí, o exército que eles têm, né? Então, tem toda essa preocupação, né? Eu entendo isso por parte dessa reclamação da polícia, né? Que a polícia prende e o juiz solta. Acontece que o juiz, ele aplica a lei. E não é o juiz que faz a lei. E se ele soltou é porque a lei permite. Então, essa dicotomia, nós vamos ter que conviver ou tentar mudar a lei, mudar as normas, né? Então, fica aí uma reflexão para a nossa sociedade, o que ela quer, né? E a pessoa, uma vez cooptada por essas facções, ela não sai mais, né? Não Dificilmente, sai mais, né? Dificilmente ela sai. No seu livro, eu não li o livro ainda, li algumas resenhas, algumas críticas. Você fala aí do plano de expansão do PCC, é isso? Sim, é muito notório. O plano de expansão do PCC para outros estados brasileiros, isso vem de 10 anos, mais ou menos, né? E de uns 5 anos para cá, até um pouco mais, o PCC tem se expandido também nos países vizinhos, justamente para controlar toda a cadeia do narcotráfico, desde a origem, da produção da droga até a venda final e a exportação, em alguns casos, né? Já a Polícia Federal já flagrou negociações do PCC com as Farc, com a máfia italiana para a venda de drogas para a Europa. Então, é uma coisa muito séria que está acontecendo no Brasil em relação a essa facção criminosa. Ela está se expandindo muito e se expandiu, sobretudo, por conta de falhas de inteligência do poder público, sobretudo no estado de São Paulo, ao longo dos últimos anos, 20 anos para cá, né? Que inicialmente, inclusive, negavam a existência do PCC. Né? E quando demorou para reconhecer. Demorou, né? E quando viu, é um monstro com vários tentáculos, né? Que é o que a gente vê hoje, é algo perigosíssimo. Infiltrado nas instituições, né? Isso que nos preocupa. Né? Isso prefeitos eleitos com em todos os PCC, níveis, né? em todos os níveis. Então, isso que Exatamente. há necessidade de uma preocupação. Com certeza, advogados, vereadores, né? Exatamente. Inclusive as guerras nos presídios, né, do norte, nordeste, sim, motivadas tem o PCC pelo aí no PCC, meio. Disputa de territórios. Com Disputa de certeza. territórios. Isso é preocupante. Legal. Doutor Emílio, o senhor que atuou como juiz criminal aqui em Rio Preto, agora na Fazenda Pública de São Paulo, qual que é a diferença aí A diferença, eu me sinto assim muito abençoado, porque essa experiência no criminal me aguçou, né? Muita coisa. E agora eu posso, de uma certa forma, na área da Fazenda Pública, aplicar esses conhecimentos. Né? Isso, as ações de improbidade que estão em andamento, as questões envolvendo dinheiro público. Então, isso, como juiz da Fazenda, me permitem eu apresentar decisões mais sólidas, né? Mais consistentes. Eu tenho enfrentado também no âmbito... Eu completei 10 anos já na Fazenda Pública. Parece que foi um dia desse que eu fui embora de Rio Preto, né? Nós estamos comentando, mas já faz 10 anos. E lá, logo que eu chego lá, eu me deparo, um pouco depois, com aquela questão do IPTU, que repercutiu para o Brasil inteiro. Eu enfrentei o IPTU, então o prefeito, ele quis fazer uma alteração lá, e aí o Ministério Público questionou, eu dei a liminar, isso repercutiu, suspendeu a cobrança do IPTU. E depois, talvez o pessoal não saiba disso, né? Que no final, o Tribunal de Justiça acabou dizendo que o prefeito estava certo. Né? Mas depois o prefeito, numa decisão política, ele não cobrou. O IPTU. Né? Então, vejam só, foi uma discussão jurídica muito grande que se espalhou pelo país, mas deu oportunidade para se questionar, para não se aceitar mais os aumentos pura e simplesmente, discutisse mais esses aumentos de IPTU. E além do IPTU, eu estou com esse caso da Cracolândia, que é um caso de repercussão,
Qual que é o projeto do Dória para a Cracolândia? Ele tem um projeto ali de realmente recuperar toda aquela região, né, da Luz, vai desapropriar umas áreas para a construção de um hospital muito grande destinado a esse tipo de tratamento e uma escola tipo CEL, né, uma escola também bem grande para as crianças. E depois também ele tem um projeto de construir prédios ali residenciais e comerciais. Vai dar uma revigorada naquela região. Com relação ao doente, né, num primeiro momento ele vai disponibilizar tratamento para eles, aqueles que quiserem, né? Vamos procurá-los, olha, nós vamos dar tratamento, nós vamos interná-lo, se for o caso, encaminhar para tratamento, eles e a família. E aqueles que estão em estado mesmo deplorável, aí o Ministério Público vai fazer o pedido de internação. Falou-se até em demolir a área ali, fazer parques. A intenção dele realmente do ponto de vista assim, de empreendimento, é algo que eu diria assim, e ele tá contando com a ajuda da sociedade. É isso que eu tenho percebido. A sociedade, de um modo geral, está apoiando esse projeto dele, não é? Os empresários estão querendo levantar. Porque ali, para nós, eu acho que é o calcanhar de Aquiles do paulistano, é a Cracolândia. Né? É uma vergonha para o Brasil aquilo, né, então, doutor? Acho que não só para São Paulo, Para São né? Paulo. Mas é algo que precisava ser feito alguma coisa. E foram deixando, foram empurrando, e agora fica difícil de você reverter. Então, quando eu encontro um gestor público com a promessa, eu quero fazer alguma coisa pela minha cidade, eu acho que toda a sociedade tem que efetivamente ajudá-lo nesse sentido, né? Bom, e em Rio Preto também, se as autoridades não tomarem uma providência logo, a Praça Dom José Marcondes que a Cracolândia seria a praça aos poucos está sendo dominada, está sendo tomada pelo tráfico. Triste isso, né, doutor? Triste. Bom, gente, infelizmente o nosso tempo é curto, a gente podia ficar aqui por mais meia hora falando de tráfico. O Alan está aqui divulgando o livro dele, Cocaína, A Rota Caipira. Alan, quem quiser o livro, pode comprar, onde está disponível. Sim, Alexandre. O lançamento foi no último dia 2 de maio, aqui em Rio Preto, Shopping né? Guatemi. Exatamente. E em São Paulo também vai ter no dia 9? São Paulo vai haver dia 9 de maio. E quem quiser encontrar o livro em qualquer livraria, online ou livraria física, encontra qualquer livraria. Se não tiver, é só encomendar, né? E esperamos levar esse assunto, né? Acho que o propósito é esse, levar esse problema para a discussão da sociedade, como está sendo feito aqui e em outras oportunidades também. Por isso que eu agradeço aí a oportunidade. Legal, parabéns pelo trabalho. Obrigado, Alexandre. Que a edição se esgote rapidamente. Doutor Emílio, obrigado pela presença. Eu que agradeço. E fica aí um recado para o senhor. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui na Casa do Povo, que eu acho que a Câmara Municipal é o lugar mais emblemático, né, no sentido de se permitir que a população aqui se manifeste, de dar essa oportunidade para o Poder Judiciário estar aqui também e poder, de uma certa forma, demonstrar suas aflições, né, as suas vitórias e aflições, né? Então, eu parabenizo vocês pelo trabalho, viu, esse espaço aqui é muito importante, viu? Tá certo. Doutor Emílio Migliano Neto, obrigado. Alan de Abreu, muito obrigado. Esse é o X da questão. Debatemos aí o problema do tráfico de drogas. Eu agradeço a sua audiência, um grande abraço e até a próxima.